Vai falar agora sobre uma questão de saúde que tem trazido aí muita dúvida das pessoas e também muito interesse, que são as canetas emagrecedoras. Tem uma decisão que foi tomada em relação a essas canetas emagrecedoras. O governo vetou as canetas emagrecedoras para o tratamento da obesidade no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público de Saúde, no SUS. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, deu um parecer contrário à incorporação no SUS desses medicamentos, né? Não apenas as canetas, mas também os medicamentos. E entre os motivos estão o alto custo dessas medicações. Relatórios do Ministério da Saúde estimaram um custo de 4 bilhões de reais em 5 anos para atender a demanda de pacientes do SUS. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou nesse mês um acordo com a farmacêutica EMS para a fabricação de versões próprias dessas canetas emagrecedoras. Nós estamos em contato neste momento com a coordenadora do departamento da ABESO, né, e integrante também da Comissão de Relações Institucionais e Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e que pode nos ajudar também a entender essa questão, já que ela também esteve nessa reunião da Conitec. Estou falando da doutora Maria Edna de Mello, conosco ao vivo. Olá, doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Uma boa tarde à senhora. Boa tarde, Fabíola, Josias. Bom, a gente sabe que o tratamento da obesidade é algo muito importante no nosso país, né? Diante do nosso aumento de obesidade no Brasil. Como é que a senhora vê esse veto do governo brasileiro a essas canetas emagrecedoras? Isso é um prejuízo no combate à obesidade? A gente acho que é um prejuízo para os pacientes com obesidade, porque a gente precisa separar o combate à obesidade através das medidas de prevenção, que são medidas macros, que a gente trabalha também, que são extremamente desafiadoras, que incluem a rotulagem de alimentos, a tributação dos alimentos ultraprocessados, a proibição de ultraprocessados nas escolas, proibição de publicidade infantil de alimentos, então, que são medidas que vão controlar os números da obesidade. Quando a gente fala de tratamento, a gente está focando no indivíduo. E nesse aspecto, sim, a não existência de um medicamento no SUS impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Uma coisa que eu tenho dúvida, doutora, a senhora está dizendo, olha, do ponto de vista individual, há um prejuízo. E, evidentemente, se você faz uma análise apenas de custo, muito bem, o SUS tem problemas de caixa. Agora, se formos analisar uma pessoa com obesidade mórbida, que eventualmente possa se beneficiar num tratamento que inclua essas canetas emagrecedoras, ela não pode impor ao sistema de saúde um custo maior até do que aquele que seria se ela tivesse resultados num tratamento utilizando as canetas. Se ele é privado, se o paciente é privado do uso dessas canetas, não pode impor até um custo maior ainda para o SUS? Isso é bem lógico, exatamente o que você está falando. Quando eu falei que é individual, eu falei no sentido de que o medicamento, o objetivo do medicamento não é controlar a epidemia de obesidade, mas cuidar dessas pessoas. E quando a gente cuida dessas pessoas de uma forma adequada, e aí eu vou voltar um pouquinho atrás, quando a gente solicitou a incorporação das medicações, né, que a gente não solicitou só a incorporação de uma caneta emagrecedora, a gente solicitou a incorporação também da sibutramina, que é uma medicação que custa R$30, né? Então, a gente também, isso dentro de um programa que inclui uma mudança na abordagem na atenção primária com o desenvolvimento de programas intensivos para a mudança de estilo de vida, que são programas diferenciados para o controle de excesso de peso, para o controle de diabetes. Então, a gente não focou só na medicação. Então, essa solicitação, ela é uma solicitação que faz parte, digamos assim, de um programa maior, não só da ABESO, mas como da SBEM, como da SBD, que a gente entende que o cuidado deve ser integral, que ele deve ser amplo. E é exatamente isso que você colocou. Quando a gente trata a obesidade, a gente reduz a incidência de diabetes, incidência de doença articular,
incidência de apneia do sono e de cerca de 200 condições que são associadas à obesidade, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então, é exatamente isso que você colocou. Doutora Maria, tem uma discussão hoje, né, de que essas canetas emagrecedoras e esse medicamento, eles poderiam vir a substituir, inclusive, as cirurgias bariátricas. Hoje é possível dizer que esse tratamento que acaba de ser vetado pelo governo no SUS, ele é o tratamento mais inovador e potente de combate à obesidade? A senhora vê isso substituindo, inclusive, a cirurgia bariátrica? Olha, tem alguns pacientes que têm quadros extremamente graves de obesidade e a cirurgia bariátrica vai ser um tratamento necessário, e para esses que são extremamente graves, às vezes vai ser a cirurgia e associado com o uso de medicamentos também, tá? Então, a gente não tem como dizer, no futuro não vai mais ter cirurgia, porque a gente tem pacientes com diversos graus de obesidade, mas para os graus mais leves, né? Então, com certeza a gente vai ter uma redução, e eu acho que não só a gente vai ter, mas a gente já tem alguns colegas falando que tem uma diminuição da busca, né, por cirurgia bariátrica, porque aí a gente tem que lembrar, quem tem mais acesso à cirurgia bariátrica é quem tem mais acesso às canetas, ou seja, aquela pessoa que pode pagar pelo tratamento. E os pacientes do SUS, eles têm acesso à fila, ou quase acesso à fila, porque nem todo mundo que precisa de cirurgia consegue entrar na fila, e muito menos fazer a cirurgia. E depois que faz a cirurgia, a gente não tem um suporte, né, adequado depois da cirurgia, que no nosso programa de sugestão de cuidado global das pessoas com obesidade, a gente faz também, porque eles precisam de um polivitamínico, que a gente não tem, precisam de uma suplementação de cálcio específica, que não tem no SUS, e de apresentações de vitamina D também, que não tem, que são específicas, que não tem no SUS. Então, a gente, mesmo depois da cirurgia, a gente não tem o cuidado adequado. Então, o paciente opera, e a gente, para suplementar, eles acabam recebendo diversos comprimidos para tentar suplementar os micronutrientes que eles vão precisar. Então, a gente tem problema antes, durante e depois. E essa linha de cuidado, ela precisa melhorar. Para quem está conosco na TV, a gente vai ao intervalo, mas a gente segue falando sobre a proibição, né? Sobre o veto, na verdade, do governo federal em relação às canetas emagrecedoras no SUS. E isso que é altamente usado hoje pela elite brasileira, né? A gente vê aí que tem uma mudança no comportamento, inclusive de restaurantes, de que há um emagrecimento por parte da elite brasileira. E aí veio esse pedido para que isso também seja incluído no SUS, e por conta do dinheiro não foi permitido. A gente segue falando sobre isso no nosso YouTube. O Josias tem a última pergunta aqui para fazer para a doutora. Vai lá, Josias. Tem um receio, doutora Maria, eu queria saber se a senhora acha que isso pode acontecer, que essa decisão evolua para um fator até de desigualdade social, porque muita gente que não encontra um determinado remédio no SUS, se esse remédio é caro, vai ao judiciário para reivindicar judicialmente algo que o SUS sonega. E nem todo mundo tem dinheiro para contratar advogado, né? E neste caso específico, não lhe parece que isso pode também acontecer? Gente que hoje paga pela canetinha vai ao judiciário para reivindicar do SUS, e isso significará um fator até de desigualdade social? A desigualdade social, ela já tá posta, né? Porque a obesidade, ela aumenta mais nas mulheres e nas mulheres negras, né? Que são, digamos, a gente pode falar que é uma das maiores forças, talvez a maior força, né, do nosso país, que carrega muitas coisas nas costas, e às vezes tem que carregar um peso aumentado também. E para essas mulheres, elas, exatamente o que você está colocando, elas não têm acesso. Então, é uma crítica que eu faço, porque na hora que a gente está no governo progressista, e na hora que se vai se falar
de cuidado com a população, de proteger as minorias, de proteger quem mais precisa. Então, essas mulheres, elas são colocadas, né, as imagens, elas são colocadas como se fossem a prioridade. Mas na hora de tomar uma decisão para proteger e cuidar adequadamente, isso não está sendo feito. Então, quem tem acesso vai continuar tendo acesso e realmente é um emagrecimento da elite e é uma maldade, né, do que se faz com essas mulheres. Existe, sim, a questão financeira, existe, mas a gente não está falando só das canetas, porque a gente tem as canetas que são uma tecnologia mais avançada, mas no setor privado a gente usa também medicamentos de baixo custo para a obesidade, que são medicamentos mais antigos, mas que têm ainda o seu papel no tratamento da obesidade, principalmente no sentido populacional. Então, a gente não está falando só de remédio caro, a gente não está falando só de custo, a gente está falando da gordofobia, que é estrutural, assim como o racismo e outros preconceitos, e essa certeza que as pessoas têm quando o assunto é obesidade, porque se elas só achassem que entendem tudo, seria bom, mas o problema é que elas têm certeza e aí acaba extrapolando e a gente acaba tendo essa gordofobia estrutural também influenciando na tomada de decisão.